Aí, beleza. Então já está gravando. Então, boa noite a todos. Sou o professor Jonathan. Estamos na disciplina de Física e Energia, né, da Universidade de Cuiabá. E aí, o tema da nossa aula de hoje é momento de uma força. Eu poderia até escrever aqui, ó, momento de uma força ou torque. São sinônimos, tá, pessoal? Assim, nesse contexto que a gente vai estudar, eles têm o mesmo significado. A diferença é que professor de física gosta de chamar de torque, engenheiro gosta de chamar de momento de uma força. Mas na prática é a mesma coisa. Como vai depender da disciplina, por exemplo, às vezes cada livro chama de um nome, depende do autor. Quando vocês, por exemplo, na resistência dos materiais, lá é comum chamar mais de momento. Nessa disciplina que é de física é mais comum chamar de torque. Então eu vou ficar sempre revezando aí os dois termos para vocês, tipo assim, né, acostumarem, né, a ouvir dos dois jeitos, porque dos dois jeitos está correto. Então, momento de uma força ou torque. A palavra torque aqui, ó, ela deriva da palavra torcer. Então tem a ver com torcer. Então eu vou rotacionar alguma coisa, por isso que eu coloquei esse parafuso aqui. Esse torque, pessoal, ele depende, a gente vai ver que ele depende de duas coisas. Uma das coisas é esse ponto de aplicação aqui que a gente está colocando. E o segundo é a linha da ação da força. Eu vou mostrar um desenho aqui que vai mostrar para vocês. Então aqui tem acho que o nome disso aqui é timão, né, que é o volante do barco. Então tem esse timão e aqui ele coloca três pontos possíveis aí, ó, de onde aplicar a força. A, B e C. Então, reparem bem na posição do vetor. Se eu aplico a força aqui no ponto a gente sabe que esse timão, né, vai rotacionar aqui no sentido horário, né? E se eu aplicar aqui no ponto B, que é esse daqui de baixo, ele gira no sentido anti-horário. Agora, e se eu aplicar uma força exatamente nesse ponto C aqui, ó? Esse timão vai rotacionar? O que vocês acham? Não. Não. É a mesma coisa que se imagina que eu tenho uma porta. Deixa eu ver aqui se eu tenho um desenho de uma porta. Aqui, ó. Essa porta aqui. Mesma coisa de eu tentar fechar essa porta empurrando ela aqui, ó. Bem aqui onde eu estou fazendo a setinha. Não tem como também. Então, essa linha de ação que eles estão comentando aí, ela, a gente tem que analisar ela, porque se essa linha de ação que a gente está chamando aqui, ele chamou de S, se essa linha de ação ela passar pelo um ponto aqui, ó, bem aqui central, esse ponto é o que a gente vai chamar de eixo de rotação. O eixo de rotação é o ponto qual todo o corpo gira. Então, se essa linha passar pelo eixo de rotação, essa linha dessa força, ela não vai girar. Então, eu posso qualquer ponto, desde que passe pela linha, pelo eixo de rotação. Então, eu estou fazendo algumas linhas aí que passam no eixo de rotação, eu não vou conseguir girar. Então, olha que interessante. A gente tem força sendo aplicada, mas não necessariamente essa força consegue rotacionar o corpo. Então, força tem, mas o corpo não gira. Como a gente está estudando nesse primeiro bimestre rotações, né? A gente estudou a cinemática das rotações, a gente comentou da energia cinética de rotações. Para entender a energia cinética, a gente definiu o momento de inércia. Então, agora a gente vai relacionar a parte de forças. Então, forças que causam rotações, a gente vai chamar de momento de uma força ou de torque. Então, essa aqui é a equação, pessoal, que a gente vai utilizar. Esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui é o tau. É uma letra grega que o nosso livro de Física e Energia está usando essa letra aqui para torque ou momento. Acho que, acho que metade de vocês está fazendo resmate, né, pessoal? Quem que está fazendo resistência dos materiais aí? Dá um sinal de vida aí. Dá um joinha aí, ó. Eu Eu tô reconheço. fazendo ela avançada, prof. Avançada também entra na mesma. Você está fazendo com a Lisandra, Pauline? Isso. Então,
esse tal aqui, ó, essa mesma letra lá na resistência dos materiais, a gente usa para quê? Quem que ajuda aí? Na resistência avançada e na resistência 1. A gente usa essa letra aqui para tensão de cisalhamento, né? Então é uma letra bem recorrente aí na engenharia, né, e na física. Então, só que aqui a gente vai usar a letra tal. Nas disciplinas de resistência, normalmente, para momento de uma força, pelo menos eu, lá na outra disciplina, eu estou usando a letra M, M de momento. Só que só para padronizar, pessoal, como o nosso livro, o livro Croton de Física e Energia, ele usa a letra tal, então a gente vai usar a letra tal também. Juan, você quer perguntar, Juan? Você só esqueceu a mão para cima. Não, só esqueci, só pode dar continuidade. Ah, tá. Só tô avisando que depois fica com a mão para cima aí, cansa o braço, então só para você baixar. Ó, então esse tal aqui é o momento de uma força, ou torque. A unidade de medida dele é Newton vezes metro. Por que é Newton vezes metro? Porque o cálculo, né, é força vezes uma distância. Força, a gente já sabe, né, medida em newtons. E a distância medida em metro. Por isso que a distância fica, a unidade de medida, né, fica Newton vezes metro. Agora, esse D aqui, ó, esse D, ele é medido em metro, mas ele não é um tamanho de alguma coisa. Ele é distância da força ao eixo de rotação. Então, quando a gente fala, não é qualquer distância ou tamanho. Então a gente tem que medir qual que é a distância da onde está a força, né, até o ponto que está o eixo de rotação. Vamos fazer um exercício aqui só para ficar mais fácil da gente entender. Só para a gente fazer uma aplicação. Tá, deixa eu colocar. Vamos fazer aqui, só para a gente aplicar isso aqui. Peraí, pessoal, rapidinho. Vamos aqui. Aqui, ó, vamos fazer esse exercício aqui, é bem bobinho, mas é só para gente aplicar o conceito. Então, eu tenho essa chave aqui, né? Ela vai rotacionar em torno desse parafuso aqui. A força está fazendo 90 graus aqui com a linha de ação, né? Que a gente comentou, né? Tá aqui, ó, a linha de ação. E aqui está a distância. Então, o enunciado fala o valor da força e fala o valor da distância. No lugar da força aqui, vou colocar 10. No lugar da distância, como a gente acabou de ver que tem 100 metros, né, pessoal? A gente tem que colocar 0,2. Então, quanto que é o valor desse torque? 2. E aí a gente coloca a unidade aqui certinho, 2 newton por metro. Então, essa distância, ela não é o tamanho da chave. Chave, se eu quisesse medir, eu podia pegar até aqui, por exemplo. Esse D é a distância da onde eu apliquei a força até o eixo de rotação. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí, né, na hora que a gente for fazer esses exercícios. Tá, vamos continuar. Agora,
vai ter situações em que a gente possa, tipo, ter 2 torques ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nessa imagem, né, que está aí, a gente tem um exemplo da gangorra, que eu acho que é o exemplo mais clássico de torque, porque eu tenho um lado rotacionando e do outro lado também. Então, tanto a criança da esquerda quanto a criança da direita, ambas rotacionam em torno desse ponto aqui, ó. Por mais que não complete uma volta, né? Mas essa ponta aqui da gangorra vai ficar oscilando nesse arco, e esse aqui também, ó, vai ficar oscilando nesse arco. E aí aqui está a linha de ação da força. Nesse caso aí, qual que é a força, pessoal, que vai ser responsável em fazer o torque? Força P, né, professor? Força P, que é a força do peso, né? Exatamente, de cada uma das crianças, no caso. Exatamente. Então, essa força, essa peso aí, ela também é responsável aí de causar a rotação. Espera aí rapidinho, pessoal, que meu computador deu uma travadinha. Outra coisa aqui. Então, baseado no que a gente está conversando, aqui a gente tem essa pergunta aqui, ó. Então, a gente tem essa porta, né? E a pergunta é, em qual ponto é mais fácil abrir o portão? O eixo de rotação está aqui, né? Então, não sei se vocês já fizeram esse teste na casa de vocês, de tentar fechar uma porta empurrando ela bem aqui, ó. Bem pertinho da dobradiça. Não sei se vocês já tentaram fazer isso. Já tentaram? Já. Então, assim, quanto mais longe, né, eu tiver do eixo de rotação, fica mais fácil eu rotacionar. Porque se você pensar, a sua força, a força do seu braço e tal, ela sempre vai ser a mesma. Você não fica mais forte ou mais fraco conforme o ponto que você faz. Só que a facilidade em rotacionar a porta, em abrir ou fechar, ela varia conforme o ponto de aplicação dessa força. Justamente por causa do torque. Outro exemplo também, ó. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Colocar eu em evidência aqui. Tá aparecendo aí o grandão aí para vocês? Positivo. Imaginem a seguinte situação. Vocês precisam... vocês estão carregando uma sacola. Você foi no mercado, fez umas compras e você está lá com as coisas na sacola. Se vocês pensarem, ó, vocês não carregam, tipo assim, ó, a sacola com o braço esticado assim, ó. Vocês carregam com a sacola com o braço abaixado. Por que vocês não carregam a sacola assim, ó? Com o braço esticado? Imagina que a sacola está aqui. Eixo de rotação tá longe, a gravidade fica mais forte. A gravidade ela é a mesma, sempre é a mesma. O peso da sacola também sempre vai ser o mesmo. Agora, a primeira coisa que você falou foi perfeita. O eixo de rotação está mais longe. Então, a gente acabou de falar que o torque, né, o momento, ele depende da distância. Então, quanto mais longe você segurar, né, quanto mais... Vamos fazer um desenho aqui, ó. Imagina que aqui está a pessoa. Se a pessoa está aqui e a sacola está aqui, vou fazer uma sacola. Espera aí que dá uma falhada aqui. Imagina que a sacola está aqui. A gente tem essa distância aqui, né, fazendo o torque. E a força está aqui. Professor, não está aparecendo, está aparecendo só o senhor ainda. Ah, tá. Deixa eu voltar. Vocês estão perdendo a obra de arte que eu estava fazendo aqui. Opa. Tá, vamos de novo. Então, imagina que aqui está a pessoa, vou fazer um bração mais comprido, e aqui está a sacola.
A pessoa está segurando a sacola. Então a gente tem essa distância aqui, ó. E aqui está a força. Então com essa força e aquela distância eu tenho um torque. Se você está em pé e simplesmente você está segurando a sacola aqui, tipo para baixo, aqui se a distância for zero, você não tem torque. Então o seu ombro, ele só tá, e o seu braço ali, ele só está usando, ele só precisa ganhar dessa força aqui que está para baixo. Então o seu braço faz uma força para cima aqui para anular, né? Nesse caso aqui, é mais fácil porque você só precisa fazer a força para anular. Nesse primeiro caso aqui, você tem que fazer a força para cima para anular. Aí só que essa, como tem distância, você vai ter torque, então essa força também causa um torque aqui, e o seu ombro também vai ter que fazer um torque para anular. Então são dois esforços. Então, novamente, se você a distância influencia aí nisso daí. Outro exemplo também. Deixa eu ver se eu dou conta de desenhar aqui. Então, esse aqui é um martelo. Certo? Perfeito, perfeito. Imagina assim, ó, se vocês forem martelar, eu não vou nem perguntar, tipo assim, onde que é mais fácil mirar no prego. Que jeito que é o mais fácil de segurar de mirar no prego. Mas, tipo assim, se você for martelar, onde que vocês acham que vocês vão conseguir fazer, tipo assim, mais força, entre aspas? Se você segurar aqui, ó, aqui, vamos chamar esse ponto de A, ou se você pegar mais aqui, vamos chamar esse ponto No de B. ponto B, né, professor? Ponto B, né? No ponto B. Já Porque o torque é maior, né? olha o tamanho do torque que você vai ter aqui, ó, do que se você pegar ali no pescoço ali do martelo. Então, de novo, você aumenta o torque, aumentando a distância. Aí entra aquela lá, né, professor? Qual que é o mais importante no momento? A força ou a precisão? Isso, é. Aí eu não tenho também tanta experiência em ser martelador para saber qual que é o melhor para ter a precisão. Mas se a gente pensar puramente na força, que no caso seria o torque, né? Pegar ali mais na ponta é melhor do que você pegar no pescocinho dele. Ô, professor, Oi. quanto mais na ponta você segurar. Pode falar, pode falar. Quanto mais na ponta segurar, ele é como se fosse uma extensão do seu braço. Então a força do seu ombro conta como se fosse o torque do seu braço inteiro, mais a do martelo, não é? Exato. Mas em termos de precisão não muda muita coisa, não. Quanto mais na ponta segurar, mais fácil. Mas aí você. Então, mas aí você não tem, tipo, movimento, né? Ah, professor, eu tenho experiência com martelo. Não é difícil, não. É só prática. Não vou confiar em você. Mas é tipo isso. Talvez não dê tanta diferença, mas assim, 20 centímetros ali que aumentou, se a gente pôr na ponta do papel para fazer a conta, o torque é maior. Por isso que no começo eu até falei, não sei se é mais fácil ou mais difícil mirar, né? Talvez um ponto segurar no meio do martelo, talvez seja o melhor jeito, não sei. Mas se pensar só na distância, seria isso. Outro exemplo clássico, pessoal, que provavelmente Professor, vocês... deixa eu só fazer uma pode pergunta. falar. Se caso, digamos assim, eu estiver usando, no primeiro caso lá, eu for martelar com o cabo, segurando na ponta do cabo, né? Com um martelinho desses de pregar rebite, que é bem pequenininho, bem leve. E pegar uma marreta, sei lá, dessas de quebrar parede, que é bem pesada, mas eu segurar lá no ponto A. Isso não compensa, assim, tipo, o peso do material? Então, não compensa o torque? Então, ó, o torque, ele é a força e a distância. Mexer na distância, melhora o torque. Mas quando você trocou de marreta, você também está trocando isso aqui, ó. Porque o próprio peso dela, né, vai aumentar a força ali, então o torque aumenta também. Entendi. Então é uma junção dos dois. Se você tiver uma força gigante, beleza, aí tanto faz a distância. Mas se você não tem tanta força, se você aumenta a distância, você aumenta o torque. Um exemplo bem tradicional é esse aqui, ó. A gente tem uma pedra, quero levantar essa pedra, o que eu faço? Coloco um apoio aqui e coloco uma vara aqui. Aí eu faço uma força aqui. Né? Usar um apoio, né, para levantar um objeto.
Então, quanto mais comprido for esse D aqui, ó, maior é o torque que eu vou conseguir fazer aqui, ó, para mexer mover, né, essa pedra. Então, esse aqui é outro exemplo de torque. Tanto é que eu até desenhei, o mais correto mesmo é esse apoio, nem fica aqui, ó, deixa eu colocar ele mais perto aqui. Porque daí eu também tenho que diminuir o torque da pedra, né? Então, ó, eu tenho que colocar o apoio aqui, mais pertinho. Então, aqui tem o peso da pedra, peso pedra, e tem essa distanciazinha aqui. Então, a pedra faz um torque também. Só que aí, agora eu tenho essa distanciazona aqui. Então, minha força, se fosse eu abraçar essa pedrona aqui para levantar, não ia dar conta. Mas, se eu aumento a distância, eu consigo fazer mais torque. Então, esse é um exemplo clássico aí de coisas que a gente pode usar. E aí, depois a gente vai fazer exercício que a gente vai ver, tipo assim, quando a gente tiver, por exemplo, uma viga em balanço, alguma coisa assim, vai ser justamente isso daí. Tipo, eu tenho uma estrutura aqui, uma parede, e aqui tem uma viga que ela só tá presa aqui, ó, sem apoio nenhum, por exemplo. Ela só está engastada, né, nessa parede. Eu coloquei um cabo de aço ali para ajudar a segurar a viga. Então, tudo isso é exemplo parecido com isso, porque eu tenho um peso aqui que gera um torque, aqui eu tenho um cabo de aço, aqui na junção da parede, a própria parede também faz uma força aqui e um torque, para ajudar a segurar essa viga. Então, tudo isso a gente leva em consideração depois nas estruturas. De início, a gente vai fazer esses exemplos mais bobinhos, tipo, com coisas assim mais do cotidiano, mas a ideia depois é a gente aplicar para coisas mais a ver com engenharia. Outro exemplo também, ó, que é usado bastante, imagine que eu tenho um parafuso aqui eu tenho uma chave. Isso aqui vai dar para fazer tipo um exemplo igual do martelo. Tem uma chave aqui para eu mexer nesse parafuso. Quanto mais longe eu pegar aqui, mais torque eu consigo fazer. Tanto é que em borracharia, por exemplo, eles até colocam alguma coisa aqui para aumentar, né, essa barra aqui, tipo, encaixa uma barra na outra para ficar mais comprido. Por exemplo, para você afrouxar uma porca de um pneu de caminhão, por exemplo, às vezes vai estar bem duro. Então, você aumenta, você pode emendar, né, uma barra na outra para estar aumentando aí, né, o torque que você está fazendo. Então, tem infinitos exemplos de coisas que a gente pode ter. Isso que eu ia falar, professor, isso daí se aplica em várias áreas, né? Tipo, se fosse, por exemplo, dar de usar de exemplo um machado, né? Um cara que vai cortar uma árvore lá. Sim, Tem perfeito. como usar de exemplo o machado, né? A força que ele faz, assim, o torque que ele faz para girar o machado para cortar a árvore também. Quanto Exatamente. maior o cabo, mais força. Exatamente. Aí cai na discussão depois, igual do martelo. Será que você vai ter precisão? Não vai? Não sei, mas você vai ter mais torque, você vai. Então, essas distâncias, elas influenciam, né, em como que a gente vai estar rotacionando as coisas. Então, não é simplesmente a força, mas esse ponto de aplicação, né, que vai mandar aqui nessa distância. Então, a gente tem que ficar esperto porque vai ter bastante pegadinhas. Então, às vezes eu posso falar lá, essa porta aqui tem 1 metro, mas a força está aqui em 80 centímetros. Aí o cara vai e joga 1 metro lá na hora de calcular. Então, a gente tem que ficar esperto justamente por causa disso. O que manda é a distância da onde está a força até o eixo de rotação. Outra coisa também é que essas forças, elas podem ter ângulos. E aí é que tá. Conforme a gente varia o ângulo, a gente também vai ter efeitos diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Então aqui, ó, vamos pegar aqui. Tá aqui um apoio e aqui tá... Peraí, ficou tudo torto. Deixa eu fazer de novo. Então tá aqui um apoio e aqui tem uma viga aí, por exemplo. Vou desenhar só o apoio da esquerda. Então tem uma viga, ela está apoiada aí. Está apoiada aqui. E aí vai ter uma carga aqui em cima. Então,
Se a carga estiver assim, fazendo 90 graus, beleza. Totalmente, toda a força vai causar o torque, vai causar essa rotação. Agora, se a gente tiver uma força com um determinado ângulo, um ângulo θ qualquer, o que a gente faz quando a gente tem força com ângulo? A gente precisa decompor. Porque uma força com ângulo, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, é uma força que é na diagonal, ela faz força tanto na vertical quanto na horizontal ao mesmo tempo. Então, se eu decomposse, eu ia ter uma componente aqui e uma componente aqui. Então, se vocês olharem, essa componente que ficou na horizontal aqui, notem que ela vai passar no eixo de rotação aqui, ó. O eixo de rotação está aqui. Então, essa força aqui, por mais que ela exista, ela está ali, mas ela não faz torque. Só quem faz torque seria essa componente aqui, ó. Que nesse caso, ela seria uma componente de cateto oposto, né? Vamos desenhar aqui o triângulo de forças, ó. Aqui está a hipotenusa, né? Aqui está o cateto adjacente. Aqui o ângulo. E eu vou colocar o outro vetor aqui, ó, só para fechar. Então aqui é um cateto oposto, cateto adjacente, aqui hipotenusa. Então, na hora que a gente fosse fazer esse torque aí, por exemplo, eu ia ter uma força vezes uma distância, só que essa força eu ia precisar decompor, né? Então a gente teria uma força vezes o seno do ângulo, né, pessoal? Porque é um cateto oposto. Beleza essa questão de decomposição de forças, pessoal? Vocês já aprenderam já em outras disciplinas? Essa é a primeira vez que eu estou vendo esse conteúdo, professor. De decomposição de força? Isso. Tá. Então, vamos falar de decomposição de forças aqui. Ó, se eu tenho uma força assim, eu sei que ela só está para cima. Se eu tenho uma força assim, eu sei que ela só está para a direita. Mas se eu tenho uma força assim, ela faz ao mesmo tempo uma força que é para cima e ao mesmo tempo para a direita. Ela é tipo 2 em 1. Quando a gente tem forças assim, que está na diagonal, a gente precisa, para fazer as contas, precisa transformar ela em duas forças. Então, se eu tenho uma força aqui que está aqui na diagonal, eu obrigatoriamente tenho que fazer ela virar duas. Então, essa força aqui, por exemplo, vou chamar ela de F, eu tenho que fazer ela virar duas forças. Então, ela vai virar um F, vou chamar de Fx, e aqui em cima de Fy. E aí eu tenho dois ângulos aí, ó, vamos supor que o ângulo esteja aqui. Então, o Fy, como ele está aqui na esquerda, ó, eu posso redesenhar ele. Se eu não mudar a direção e o sentido desse vetor, eu posso colocar ele aqui também, ó. Só para fechar o triângulo, para a gente ter esse triângulo aqui de forças, ó. Então aqui seria Fy também. Então a gente usa trigonometria. Trigonometria é o estudo, né, do triângulo retângulo. Então a gente tem as relações, ó, seno de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Vocês lembram disso, pessoal, no ensino médio de vocês? Sim. Então, às vezes vocês acharam que não ia usar nunca mais, né? Então, na faculdade acabou usando. Mas, professor, Oi. hoje eu estava fazendo umas atividades novas, né? Aham. E o conteúdo foi justamente esse que a gente está vendo agora. Aham. No caso, para conseguir fazer eles, eu tive que procurar algumas fórmulas, né, nos livros antigos que eu tinha, né, que falavam justamente ainda sobre essas questões, né, do caso da tabela que a gente tem, né, para ver os valores de seno, do cosseno, da tangente que... Assim, mas assim, não precisa decorar a tabela, porque a gente vai usar a calculadora científica. Sim, e no caso, né, em toda essa unidade 2 do AVA, ele, muitas vezes, ou melhor, algumas, né, ele vai pedir justamente contas, pedindo pedindo muitas vezes os cossenos das figuras, né? Não tem como vocês fazerem usando tabela, pessoal, porque a gente vai
utilizar valores decimais. Então, uma coisa é fazer seno de 30, que a gente sabe que é meio, mas e seno de 37,29? Só calculadora científica para fazer. Então, quem não tem calculadora científica, compre, ou baixa um aplicativo no celular. Tem uma cacetada de calculadora científica que dá para usar no celular. Quem estuda no computador, dá para baixar emulador de calculadora no computador. O próprio computador já tem a calculadora dele, então baixem lá depois. Então, só continuando aqui, ó. Se seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto nesse caso aqui é um FY. E a hipotenusa é o F. Se a gente pegar o cosseno, o cateto adjacente é Fx e a hipotenusa é F. Então, a gente tem essas relações trigonométricas por um triângulo de forças. Então, se eu quiser saber quem é esse FY aqui, ó. Espera aí, rapidinho. Esse FY aqui, ó, que eu estou colocando a setinha do lado dele. Quem que é esse FY? É eu pegar esse F e multiplicar pelo seno aqui, ó. Quem seria esse FX? É eu pegar esse F e multiplicar ele aqui pelo cosseno. Então, quando a gente tiver... Vamos fazer aqui. Quando a gente estiver fazendo um exercício lá, por exemplo, aquele da viga que eu falei. Então, eu tenho aqui uma força que está na diagonal. Então, eu tenho que decompor ela. Eu vou ter uma na horizontal e uma na vertical. Então, para esse triângulo de forças, o único que vai fazer torque aqui, ó, é esse FY. O Fx, como a linha de atuação dela passa no eixo de rotação que está aqui, ele não faz torque, não faz momento. Então, o FY, o torque nesse caso, então, ele seria FY vezes distância. Porque o F inteiro, ele não faz torque, só a componente Y dele. Então, a gente ia ter que calcular o torque fazendo o quê? F vezes seno do ângulo vezes a distância. Então, a gente usaria essa relação aqui, ó, para resolver exercícios de torque quando fazer ângulo. Por que que FY virou F seno? Dessa relação ali, né, que eu desenhei ele na direita. Então, a gente pode, o nosso livro, inclusive, ele já até usa como padrão essa fórmula aqui, ó, do F seno. Porque quando a gente tiver o ângulo fazendo 90 graus, que o vetor está certinho perpendicular, seno de 90 é 1, então volta a ser força vezes distância. Então, quando tiver ângulo, a gente joga o ângulo e responde, a grande maioria das vezes vai ser F vezes seno. Conta aqui uma ilustração, né, de que poderia ser os ângulos, né? Então aqui, ó, esse aqui não faz torque, tá? A linha de atuação, ó, passa na origem. Só esse aqui que faz, ó, só essa componente. Então tem que decompor ali para fazer. Tá. Tem como também trabalhar com torque, pessoal, fazendo produto vetorial. Então vocês já fizeram a disciplina de álgebra, de geometria analítica? Ainda não, professor. Pelo menos não eu. Mas tudo bem. Quando vocês chegarem lá, vocês vão trabalhar um pouco com essa questão de notação vetorial para torque. Como lá aqui na disciplina a gente só vai usar essa daqui, ó, que é a versão escalar dela, essa aqui, ó, que não é de vetor, não tem setinha em cima aqui, ó. Então, não vou me atentar a essa função vetorial dela. Só para vocês saberem que existe. Porque quando a gente trabalha com vetores, a gente tem que escrever isso aqui em função dos vetores, distância e força. Então, tem que escrever em função daquele I, J. Quem está fazendo reforço de física comigo está vendo essa questão, né, vetorial, de como eu escrevo um vetor em função das coordenadas aí, né, de I e J. Inclusive, pessoal, a gente está tendo reforço de física, tá? Quem tiver interesse, vai ganhar certificado. Quem tiver interesse, entre em contato comigo depois no privado. E aí está sendo toda terça e quinta, das 18 às 19 horas e sábado, das 8 às 9 horas. E aí lá a gente está, cada semana a gente vê uma coisinha diferente. Professor. Oi. Na questão, eu não consigo assistir essas aulas de reforço. Teria como eu conseguir de outra forma?
Nenhum dos 3 horários você consegue assistir? Eu trabalho até as 6h30, às vezes até as 7. Aí nos dias normais da semana e durante o final de semana, o sábado eu trabalho até meio-dia. Tá, eu tô gravando essas aulas, então depois eu tento ver se eu consigo enviar para você. Beleza, então. No caso, vocês estão fazendo pelo Teams, Isso, aí tô gravando normal, tá ficando sempre salvo aqui. mas aí no caso, para mim conseguir fazer a carga horária para ganhar o certificado, como é que eu faço? Então, aí você vai ter que arrumar um jeito de comprovar para mim que você tá assistindo. No caso, vocês vão dar uma avaliação no final do curso ou não? Não, eu tô fazendo chamada mesmo, e aí quem conseguir 75%. Mas aí você vai me mostrar, me manda print para mostrar que você tá assistindo toda semana. De boa, então, professor. Então tá. Então, alguns exemplos, né, de algo que eu já tinha até desenhado. A gente pode pensar também, ó, que essa pessoa na escada aqui, ó, também tem torque envolvido, né? Porque aqui tem distância, né? E tem o peso dele que está aqui. Aquele exemplo que eu comentei agorinha, né, pessoal, de você colocar uma barra na sua chave para ajudar a afrouxar parafuso. Então, como aqui é de automóvel, isso aqui provavelmente esse cara vai ter que fazer uma força bem pequenininha, porque olha o tamanho dessa alavanca aqui, ó. Tá. Vamos... Então, vamos definir mais um conceito aqui com vocês. Então, ó, vamos imaginar de novo. Ó. Imagina que eu tenho um eixo de rotação aqui, eu tenho esse corpo aqui que está preso, e aí eu vou fazer força aqui, né? Vou fazer uma força aqui e vou gerar um torque, certo? Então tem essa distância aqui. Vamos chamar isso aqui de F1 e esse aqui de D1. Aí vamos supor que apareça mais uma outra força, uma força 2. E essa força 2 tem uma distância 2. Então, da mesma maneira que em forças a gente calcula forças resultantes, a gente pode somar forças, a gente também pode somar torques ou somar momentos. Então, eu também tenho um somatório. Se eu fizer o somatório, o torque resultante é igual ao somatório de todos os torques. Então, é só eu somar os torques. E aí eu tenho o torque resultante. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, o torque resultante seria torque 1 mais o torque 2. Então, a gente pode sair somando, pessoal, todos os torques. E aí eu tenho um torque resultante. Então, no caso, a distância não faria diferença aqui nesse. Não, ó, pro torque 2 eu uso distância 2. Pro torque 1 tá. eu uso distância 1. Ah, tá. Eu teria que fazer aquele cálculo e depois somar o torque de cada um. Isso. Ah, tá. Outra coisa também, ó. O que a gente analisa quando a gente fala de torque? Se o torque... Se a gente... Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar um plano aqui. Se o... Não, melhor. Vamos fazer outra coisa. Então, ó, de novo. Imagina que eu tenho um eixo de rotação aqui. Aqui eu tenho uma peça. Então, imagina que agora eu tenho um torque aqui e um torque aqui. Então, aqui tem aqui uma força 2, uma distância 2. Aqui eu tenho um torque, uma distância 1 e uma força. Nesse caso aí, se a gente fosse fazer a resultante, pessoal, como que a gente faria? No caso, teria que calcular os dois torques e depois subtrair, né, professor? Subtrair. Então, o torque, a gente analisa assim, ó, quem que gira para um lado e quem que gira para o outro. Se a gente olhar o torque 1, ele gira assim. Se a gente olhar o torque 2, ele gira assim. Então, cada um gira para um lado. Então, o esqueminha de resultante de torques é justamente isso. Eu somar todo mundo que gira para um lado, subtrair todo mundo que gira para o outro. Então, para fazer resultantes de torque, a gente precisa fazer isso. Certo? Então, resultante é igual forças. Se vocês lembrarem lá da física 1, tipo assim,
Ah, tem um vetor aqui e um vetor aqui, esse é 10 e esse é 5, eu tenho o resultante então aqui grandão de 15. Os torques, eles são grandezas vetoriais, a gente pode fazer da mesma maneira. Só que os livros costumam representar assim, ó, com setinhas curvas. Gira para um lado, gira para o outro. Então, é só analisar isso. Se esse torque que gira aqui, ó, vale 10, e esse outro torque que gira aqui também vale 10, esse corpo gira, pessoal? Professor, Não, porque esse é anular, né? Vai se anular. hein, professor? Oi. Mas e se a distância entre eles fosse diferente? Então, mas ó, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Imagina que aqui tem uma peça aí, que ela tá, o eixo de rotação é aqui nessa bolinha aqui. Então vamos fazer assim, ó, vamos falar que aqui, essa força aqui vale, vamos falar aqui, ó, F1 vale 1 newton, e vamos supor que a distância aqui seja 0,1. Vamos colocar aqui, ó, um F2, esse F2 vale meio. Não, esse F2 aqui vale 2. 2.000. Vamos colocar umas distâncias melhor aqui, só para mudar essa aqui. Essa distância aqui vale 4. E essa distância aqui vale 2. Quanto que vale o torque 1? Ah, mas é 4 o quê? 4 metros? Pode ser 4 metros. Você vale 4, então. Torque 1 vale 4 vezes 1. 4. Vale 4. Aham. Newton metro. E o torque 2? Ele também vale 4. Esse é vezes 2. Também vale 4 Newton metro. Esse corpo gira? Não. Não, empatou. Então, notem que as distâncias são diferentes, as forças são diferentes, mas o que vai mandar é o produto. Se o produto for igual, né, que é um vezes o outro, aí não gira. Então, quando o torque resultante é 0, não gira. Isso também vai ser importantíssimo, porque quando a gente estiver estudando estruturas, se eu estou estudando uma casa, uma viga, a casa não pode ficar se movendo nem rodando, né? Tá parado. Então, o torque resultante tem que ser 0. Agora, você está estudando uma hélice que vai ficar ali rodando, aí beleza, você tem que ter torque resultante porque você vai ter movimento. Então, depende do caso. Às vezes você quer que o torque resultante seja 0, às vezes não, depende da situação. Então são esses conceitos que a gente introduziu. Ó. Se o torque resultante for 0, não gira. E para eu ter o torque resultante, basta eu somar os torques. Só que a gente tem que ficar esperto. Quem gira para um lado e quem gira para o outro. Então, se um gira para um lado, o outro gira para o outro, subtrai. Se os dois faz girar no mesmo sentido, eu somo. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Ó. E se for assim, ó, o eixo de rotação está bem aqui no meio. A gente pode imaginar que seja tipo, vamos imaginar que seja tipo uma hélice, ó, aqui uma hélice. Certo? Então, aqui eu tenho um F1, aqui eu tenho um F2. O eixo de rotação está bem no meio. Tá vendo que as duas forças estão na mesma direção, né? Se F1 é igual a F2, essa hélice gira? Vamos supor que as distâncias sejam iguais também. Não. Não vai girar por quê? Porque esse 1 aqui, ó, ele tá girando nesse sentido. Se o torque é igual a 0, né? E o F2 gira no sentido oposto. Então, mesmo que as forças estejam apontando para cima, não interessa. As duas estão para cima, mas quem que tem que girar, a gente tem que analisar é a rotação, se é horário ou anti-horário. Então,
Ó, isso aqui é uma porta. Aí tem uma cacetada de torque aí. Tudo espalhado. Então, eu desenhei os vetores ali, ó, de força. E aí fiz uma tabelinha com as distâncias e os valores de força. E aí eu quero que vocês encontrem o torque resultante. Então, calcule o torque 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E soma tudo aí, vê quem gira para um lado, quem gira para o outro. E aí, encontrem o torque resultante. Reparem ali, eu inseri uma linha ali embaixo para nós irmos calcular o torque. E aí depois a gente faz o torque resultante. Então, ó, força 1, se a gente olhar aí, né, tá agindo no eixo de rotação. Então, força no eixo de rotação, a distância é 0, não faz torque. Então, beleza, não precisamos calcular. Continuando no F2. O F2, se a gente olhar ali, ele está fazendo ângulo, né? E aí a gente viu que o ângulo dele é 30 graus, está informado ali no enunciado. Então, a gente pode... esse torque, né? Vamos colocar aqui. Cadê? Aqui, torque. Então, ele vai ser a força 2, que é 33. E aí, vezes o 0,8. E aí, igual a gente viu, né? Vezes seno de 30 graus. Esse seria o torque 2. Deixa eu tirar ele daqui e colocar ele embaixo, que aqui ficou apertado. Vamos fazer aqui do lado. Então, esse é o torque 2. Quanto que deu aí, pessoal, no de vocês? Oi, professor, pode repetir? Quanto que deu o torque 2? Ó, nas minhas contas tinha dado... professor, apaguei aqui o resto agora. 26,4. Mas você multiplicou pelo seno de 30? Ah, tá, não, eu fiz o... Tá, perdão, eu fiz o... Tá, entendi. Do seno não fiz, não cheguei a fazer. Ah, tá, entendi. O 2 está fazendo o ângulo, né? Aqui, pelo ângulo aí, essa parte que eu não... Vocês também. Aham. Então, vamos colocar ali, ó. 13,2. Torque 3, ele tá perpendicular, né? Tá fazendo 90 graus, não precisa decompor nada. Então, ali, ó, 5 vezes 1,2 é 6 Newton. Força 4. Força 4 também é 0, né, pessoal? Igual até comentei antes, né? Força que está agindo ali no eixo de rotação não faz torque. Força 5 é 4 vezes 0,5, né? Ela também não está fazendo o ângulo, então posso simplesmente multiplicar. Esse aqui dá 0,2 vezes metro. E a força 6 está fazendo o ângulo, né? Vamos calcular ela separadinho aqui, ó. Então, o torque 6 vai ser 18 vezes o 0,2 e agora vezes seno de 45 graus. Então, 18 vezes 0,2 vezes seno de 45, vou arredondar aqui para 2,55. Aí fica... Ô, professor, descobri onde que eu tinha errado aqui. Quando eu calculei a 2 aí, eu calculei como cosseno de 30 graus. Mosquei grande. Pelos esses ângulos aqui que são dados em relação ao eixo, a gente usa seno. Então, ó, torque resultante. Pessoal, se a gente olhar ali, ó, o torque 2 e o torque 3, né? O torque 2 gira assim, torque 3 gira assim, torque 5 gira aqui e o torque 6 gira aqui.
né? Na hora que eu decompor o torque 6, ele fica aqui, né? A componente dele. Então, 2 e 3 gira anti-horário, torque 5 e 6 gira horário. Então, vou escrever assim, ó. Vou colocar assim. Torque 2 mais o torque 3, né? Menos o torque 5 e menos o torque 6. Nessa questão de torque, meio que tem um combinado que torques anti-horários são positivos e torque horários negativos. Então, se calcular e der negativo, eu sei que é horário. Se calcular e der positivo, eu sei que é anti-horário. Ah, mas e se eu quiser fazer horário positivo e anti-horário negativo? Pode? Pode também. Você só vai interpretar o sinal no final da sua conta. Se você colocou que horário é mais, se no final das contas a conta der mais, você sabe que horário ganhou. Então, você tem que analisar isso aí para você ver o que vai dar. Então, o torque resultante aqui, ó, torque vai ser torque 2 é 13,2 mais torque 3 é 6 menos torque 5 é 0,2 menos torque 6, 2,50. Então, a gente só somar agora, né? 21,55. Então, esse aí é o nosso torque resultante. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ô, professor, Oi. minha conta aqui tá errada, então, professor, porque no meu torque resultante eu fiz a mesma coisa, deu 16,45. Deixa eu fazer aqui também. Faz aí. 13,2 mais 6 menos 0,2 menos 2,55, 16,45. Isso aí, professor. Meu deu 16,45 mesmo. 20 e poucos aí, acho que deve que somou tudo. Não, pô, coloquei dentro dos parênteses e deu isso. Isso não entendi também aqui com uma calculadora. Deixa eu só arrumar um negócio aqui rapidinho. Tá. Beleza, então isso aqui? Vamos então para frente. Agora vamos fazer um exercício bem clássico desses problemas, que é o da gangorra. Deixa eu só arrumar. A gangorra de um parque teve uma de suas extremidades deterioradas por envelhecimento, ficando assim com braços desiguais. Um com 2 metros e o outro com 1,80. Então, considere a massa da gangorra desprezível. Então, a gente vai desprezar aí o peso da gangorra. Então, se um menino de 40 kg quiser brincar na gangorra com outro menino, de modo que fiquem nas extremidades, a massa do outro menino deverá ser. Aí ele falou que um menino de 40 kg está na extremidade de 1,80. Aqui, eu tenho que, é bom a gente frisar que a gangorra fique em equilíbrio, né? Porque não necessariamente os dois precisam ser certinhos, né? Então, vamos fazer um desenho aqui, ó, para a gente ilustrar. Vou fazer aqui. Vamos ilustrar isso daqui.
Então tá aqui a gangorra, só que ela é um lado é mais curto, né? Então aqui, ó, vamos ter aqui esse lado aqui é 1,8. Esse outro lado aqui, o outro lado é 2. Então, esses meninos vão sentar nas extremidades, né? Então vamos colocar aqui um vetor aqui para baixo, ó. Esse vetor aqui, um vetor vermelho. Vamos colocar um outro vetor aqui na pontinha. Vamos colocar esse de verde. Certo? Tem esses dois vetores aí. Então, vamos chamar de aqui de F1. Aqui de... Na verdade, eu vou chamar de P1, né? Porque é peso. Vou chamar de P1 e de P2. Ó, baseado nas coisas que a gente já vem conversando, né? Para que eu tenha equilíbrio, né? Quanto que tem que ser o torque resultante, pessoal? 0. Tem que ser 0, né? Para que haja o equilíbrio. Então, se o torque 1 e o torque 2 tem que ser iguais, né? Para que isso não gire. Então, a gente pode, inclusive, escrever isso aqui, né? Vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. Torque resultante, então, ele tem que ser o torque... Como cada um gira para um lado, vocês concordam que eu posso escrever isso aqui, ó? Torque 1 menos o torque 2. Isso é igual ao torque resultante, isso aqui é igual a 0. Vocês concordam com isso aqui, ó? Torque resultante é 0, porque vou subtrair, né, os dois torques. Certo? Concordam, pessoal? Conseguem enxergar isso aqui no problema que a gente está montando? Deixa eu colocar um chãozinho ali no meu apoio. Vou colocar de verdinho. Outra coisa também, ó. Se eu pego esse torque 2 que está negativo e jogo para o outro lado do igual, vocês concordam que torque 1 é igual ao torque 2? Eu posso escrever assim também, ó? Posso escrever assim, né? Sim, professor. Já até descobri o resultado dessa daí, professor. Opa, tá na tela. Então, beleza. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem. O colega já fez, mas vamos todo mundo aí. Qual que é a massa do outro menino? 32, professor. 32 quilos. Vamos fazer aqui então todo mundo junto, ó. Coloquei aqui, eu reorganizei. Então, vamos montar aqui, né? Coloquei a equação ali na direita, então, ó, isso aqui tem que ser P1 vezes a distância 1. E do outro lado ali, um P2 vezes uma distância 2. Então eu posso escrever essa igualdade porque eu sei que não vai girar, né? A gente impôs isso ali no enunciado. Então, como que calcula peso, pessoal? Como que calcula peso? Massa vezes gravidade, né, pessoal? Pessoal, eu tô filmando, vocês vão pro YouTube, não sabem o que é o peso. Vocês fizeram física 1 já. Então, peso, coloquei aqui, ó, massa vezes gravidade, né? Só que assim, como eu tenho gravidade dos dois lados, ó, dá pra gente cortar, né? Os dois lados vai ficar 9,8. Então dá para eu cortar aqui, ó, esse e esse. Então, vamos aplicar valores. Quanto que é a massa 1, pessoal? 40.
E a distância 1? 1,8. E a massa 2? Não sabemos. Vamos procurando, né? E Distância 2 metros. 2 metros. Ah, professor, esse negócio de cortar eu não gosto muito, eu me perco. Se eu jogar 9,8 aí nessas gravidades, dá certo também? Dá certo também. Então não tem tanto problema se não tivesse cortado. Então, passo 2 dividindo, né? Vamos colocar o 2 aqui dividindo. E no meu aqui deu 36. Oh, verdade, professor. Ai, 36 quilogramas. sério. Belezura? Todo mundo conseguiu chegar nesse valor aí, pessoal? Vocês estão com o caderninho aí? Todo mundo calculando? Ô, professor, Olha. só uma coisa. Igual o senhor falou assim, se quisesse calcular com o valor da gravidade. Mas aí daria errado, né? Não, daria a mesma resposta. Mas será que daria mesmo? Porque ele pede a massa do outro menino. Assim, Então mas ele aqui, ó. despreza a gravidade mesmo, ele Vamos- não despreza? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Se você fosse montar, você ia fazer assim, ó. 40 vezes 9,8 vezes 1,8. Do outro lado ia ficar M2 vezes 9,8 e vezes 2. Aí você ia passar dividindo. Então ia ficar 40 vezes 9,8 vezes 1,8 dividido por 9,8 vezes 2. Né? Passei os dois que estavam ali sobrando, passei dividindo. Faz essa conta aí para você ver agora. Ah, tá. Então assim sim, pô. Com Desse 9,8 jeito em aí. cima e embaixo, então dá para cortar. Sim, Mas- sim. De qualquer jeito, no caso, cortaria, né? Se você No final calcular das com contas, tudo, né? mas se calcular com tudo, dá certo também. A calculadora, ela corta lá dentro dela lá. Aí isso aqui vai dar 36 também. Agora eu quero que vocês façam esse aqui. Agora, antes de fazer, tem algumas coisas aqui que eu preciso frisar com vocês. Se a gente olhar aqui, ó, existe deixa eu apagar. Existe um conceito que a gente chama de centro de massa. E o vetor peso, ele fica no centro de massa do corpo. Então, se eu tenho um corpo, uma caixinha, por exemplo, essa caixinha é simétrica, o peso dela tem que ficar no meio. Se eu tenho uma barra, onde que fica o peso da barra? No meio também. Então, sempre que eu tiver um corpo que é simétrico, que ele é, tipo assim, tem a massa certinha distribuída, o centro de massa fica no meio. Imagina que eu tenho uma pessoa. Se eu imaginar aqui, ó, que o lado esquerdo e direito da pessoa é igual para os dois lados, também aqui, ó, certinho no meio dela eu tenho um peso. Mas deixa eu apagar isso aqui, esse bichinho ficou meio esquisito. Então, é assim, ó, se eu tenho uma esfera, no meio é o peso. Se eu tenho uma caixinha, no meio é o peso. Se eu tenho uma barra, no meio é o peso. Então, sempre que eu tiver corpos simétricos, o peso fica certinho no centro do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu tenho uma caixinha, tenho que colocar o peso no meio. Eu tenho a largura aqui, ó, da caixinha. Eu tenho uma barra. O comprimento da barra total, 5 metros. Onde que fica o peso da barra? No meio da barra. Notem que eu não dei essa distância. O peso não fica aqui no final da caixinha, tá? Fica no meio da caixinha. Então, vocês vão ter que analisar aí pelo desenho e descobrir onde que fica aqui, ó, o peso barra, onde que fica aqui, ó, o peso Y, né? Que é o da caixinha que chamou de Y. E esse xizinho sim, tá bem no finalzinho da barra aqui, ó. Então, ele, beleza, se a distância é 1,5 m. Então, esse aqui, ó, já vai complicar mais um pouquinho, mas eu vou deixar vocês... É igual o da gangorra. O que aumentou agora? Aumentou uma força a mais aqui, ó.
na gangorra a gente tinha desprezado o peso dela, né? Agora a gente leva em consideração. E é igual ao da porta. Somo todos os torques de um lado e subtrai todos os torques do outro. Vou deixar vocês quebrarem a cabeça com esse um pouquinho. Aí já já a gente faz isso. Dúvida, me pergunta. Professor, Oh, nesse caso a gente pode desprezar o peso da barra? A massa da barra? não, Não? não. O exercício colocou ali, ó, massa da barra, meio quilo. Putz, esse exercício aí roubou onda, hein? Então, a massa da barra vai fazer torque também. Beleza. Então, coloca o vetorzinho bem no meio dela ali, ó. Aí tem que descobrir qual que é essa distância aqui, ó. E o da caixinha Y também tem que colocar bem no meio. E aqui o da a bolinha, né, tá pendurada, tá bem aqui na pontinha o vetor do peso dela, né? Então, no final das contas, a gente tem isso aqui, ó. Com um vetor aqui e dois desse lado. Só descobrir aí as distâncias, né, para fazer certinho. E lembrando, ó, aí ele deu as massas. Precisa fazer massa vezes gravidade para calcular o peso. Se algebricamente você conseguir cancelar a gravidade, beleza. Se não conseguir, aí usa a gravidade mesmo para calcular o peso. E aí a gravidade a gente usa 9,8. Só uma dúvida, professor. Só uma questão aqui. Então tem que. Não seria um 2 também ali no lado do lado da massa X, porque tem esse pedacinho de barra, né? Aqui de Ah, 1,5 m. Tem que bem, calcular ele também, né? não. Boa Não? pergunta. Imagina assim, ó. Se eu tenho essa barra inteira, o centro de massa dela fica no meio. Se Sim. a gente colocar o apoio, vamos supor que a gente queira, e se a gente colocou o apoio aqui, então eu teria um peso nessa metade e um peso nessa, Sim. correto? Se a gente fizer o torque desse e o torque desse, que fica na metade de cada canto, esses dois, eles equivalem a só esse peso central. Porque essa metade aqui tem o peso proporcional. Essa outra aqui também. Então, se eu somo esses dois, eu volto nesse que eu tinha antes. Então, a gente pode usar só um, para simplificar. Se fizer com dois, dá certo, mas aí você ia ter que calcular a massa desse canto, aí coloca um vetor aqui, coloca um vetor aqui. Entendi. Então, você pode representar ele só com um que vai dar certo. Coloca só um vetor no meio dela, que ele vai ficar equivalente a você pegar as duas pontinhas. Deu 29,4, professor. Meu aqui. Rapaz, eu nem sei quanto que tá. Vamos fazer junto para ver quanto que vai dar. Mais alguém terminou? Querem mais uns minutinhos ou vamos fazer? Professor, Eu fiz a aqui, o minha, meu deu 3,5. o meu deu 2,5. Acho que, sei lá. Só arrumar aqui a... O meu deu 2,66 kg.
aqui rapidinho, pessoal. Enquanto isso, dá tempo do restante do pessoal ir terminando. Tá. Vamos fazer então? Vou dar uma simplificada nesse desenho só para facilitar nossa análise. Vamos redesenhar aqui no cantinho. Ó. Vou colocar um apoio. Vou colocar um apoio aqui. Quer colocar ele da mesma cor do outro ali. Colocar a barra, né? Então, vamos colocar as forças. A gente tem uma força aqui. Aumentar aqui a espessura. Vou colocar vermelho. A gente tem um aqui e um nessa pontinha. Então, são 3 vetores aí, né? Que a gente tem que analisar as distâncias. Ó, a barra inteira é 5, né? A barra inteira é 5. Vamos pensar aqui. Isso aqui tudo é 5. Daqui até aqui é 1,5. A caixinha que está ali em cima, né? Ela tem 1 metro de largura, né? A caixinha Y que está ali em cima. Se o vetor dela fica no meio, vocês concordam que daqui aqui, ó, quanto que vale essa medida aqui? Meio. Meio. Então, vamos pôr meio. Então, quanto que tem que ser? Se ali já é meio, falta quanto para chegar aqui no meio? Aqui. 3. 3. Então, eu já sei a distância desse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é 3. Tá, agora vamos pensar. A barra inteira tem 5. Esse peso, que é essa que está aqui no meio, aqui, que é o peso da barra, ele está no meio da barra. Ou seja, daqui do começo até chegar aqui, tem que ser 2,5, né? Porque o peso está no meio da barra, né, pessoal? Então, quanto que vale essa distância aqui, ó? É igual a 1. 1. Maravilha. Então, a gente tem a distância do peso da barra, 1 metro. Distância do peso Y, 3 metros. Distância do peso X é 1,5. Certo? Anotaram aí as distâncias? Tudo a gente teve que fazer pela análise ali, né? Do problema. Tranquilo? Então vamos. Opa. Tranquilo. Então eu vou escrever por baixo do que está aí. Então aqui, ó. Essa distância aqui é 1,5. Essa distância aqui desse outro aqui é 1. E a distância do último aqui, ela é 3. Isso aqui é 3. Esse aqui é 1. E por último aqui, 1,5.
Vamos dar uns nomes aqui para força também. Então, esse aqui eu vou chamar de PX. Aí, rapidinho. Então, aqui é um PX. Peso da barra eu vou chamar de PB. Esse último aqui, da direita, né, eu vou chamar de PY. Aí a gente faz a conta aqui do outro lado. Então, esse desenho aqui é só para ajudar a gente aqui, né, a interpretar melhor, né, o problema. Olhando aí, pessoal, como que fica a equação aí de momento resultante? Ó, a gente tem que fazer aqui, ó. Vamos usar... Opa! Beleza. Vamos usar aqui a letra tal. Então, ó, o PB e o PY, eles estão girando no sentido anti-horário, né? Não, no sentido horário. E o X é anti-horário. Então, a gente pode fazer assim, ó. O torque B mais o torque Y menos o torque X. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Então, B e Y, os dois eles giram aqui, né? Esse gira aqui, o eixo está aqui, né? Aqui no meio, e esse aqui gira, é o único que gira ao contrário. Vamos colocar as fórmulas, né? Tem que ser P, então é P barra vezes distância barra mais peso Y vezes distância Y menos peso X vezes distância X. Nós escrevemos aí, né, as equações dos torques. Então, vamos calcular. Então, vai ser massa de B, quanto que é? Que é a massa da barra. 0,5. 0,5 vezes 9,8, que é a gravidade, vezes a distância do B. Quanto que é a distância do B, pessoal, de acordo com o nosso desenho? 1. Mais massa Y, é o que eu quero descobrir, né? MY vezes 9,8, que é a gravidade, vezes quanto que é a distância Y? 3 metros. 3 metros, menos peso X. Quanto que é a massa X? 5 quilos. 5 vezes 9,8 vezes a distância, né? Quanto que é a distância? Distância X. 1,5. 1,5. E tudo isso igual a 0. Vamos resolver por pedaços aqui, ó. Meio vezes 9,8 é 4,9. E aí, meio vezes 9,8 vezes 1, né? 4,9. Ali, 3 vezes 9,8 dá 29,4. E ali, 5 vezes 9,8, 5 vezes 9,8 vezes 1,5 dá 73,5. Isso aqui igual a 0. Então, a gente precisa isolar, né? Vou passar todo mundo que não tem MY, eu vou passar para o outro lado do igual. Então, vai ficar, ó. Aqui vai ficar
igual aqui 73,5 positivo, né? Que ele era menos, passa mais. E menos 4,9. Ele era mais, passa menos. Beleza? Essa aí, passei para lá, né? Quem não tem MY. E se a gente olhar ali, ó, o 29,4, ele está multiplicando. Eu posso passar dividindo. Então, vou passar o 29,4 dividindo. Então, vou fazer aqui, ó, 73,5 menos 4,9. Isso aqui dá 68,6. E aí vou dividir essa resposta por 29,4. Então, isso aqui dá 2,333 quilogramas. Então, o que aumentou agora desse exercício para os outros é que agora a gente teve forças dos dois lados, teve momentos que a gente teve que calcular o peso, né? Então, a gente teve que fazer massa vezes gravidade. Então, já vai aumentando o passo a passo, né? Das coisas que a gente está fazendo. Bem, professor. Oi. E se, no caso, eu pegar essas questões para fazer e eu colocar a igualdade no ponto de apoio? Tipo, px vezes 9,8 vezes 1,5 igual, aí pb, no caso que a gente vai calcular, que é pb, que no caso é o peso da barca, 0,5, vezes 1, vezes 9,8 vezes 1, mais py, vezes 9,8 vezes 3. Também dá certo. Olha aqui, ó, essa segunda linha aqui que eu tô fazendo a setinha, ó. Uhum. Eu posso escrever assim, ó, todo mundo que gira para um lado igual todo mundo que gira para o outro. Aí fica exatamente isso que você acabou de falar. Aí esse aqui não tem, né? É que daí, no caso, corta um pouco da questão do cálculo em si, né? Sim, pode fazer também. Então, Nesse aqui também eu não quis fazer, ó, mas como tinha 9,8 em todos, eu podia ter cortado também. Nesse caso aqui daria. Coloque em evidência, né, esses dois 9,8 aqui, também poderia também, se quisesse. Esse aqui eu optei por não fazer, mas esse jeito que você falou também deu certo. Eu só não fiz assim direto, porque eu queria, aqui no comecinho, eu quis fazer essa discussão com vocês, ó, de que o torque resultante, né, tem que dar igual a zero. Mas esse jeito que você observou aí tá perfeito. Pessoal, vou encerrar a aula por aqui. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Então tá. Na aula de hoje a gente fez os facinhos. Semana que vem a gente começa a fazer os cabeludos. Então nossa aula que vem vai ser de novo, só sobre momento e torque. Aí a gente vai fazendo os exercícios mais complicadinhos um pouquinho. Beleza então? Show. Então Beleza, vou encerrar professor. a gravação aqui. Então até semana que vem, pessoal. Estão liberados. Boa noite.